Descobri que minha esposa estava me traindo com alguém chamado M, então descobri que era meu próprio irmão. Quando os confrontei, ele me atacou. Estou casado com Molly há 4 anos e estamos juntos há 6, no total. E até uns 2 meses atrás, eu achava que tínhamos um casamento bem sólido, sabe? Tipo, a gente brigava às vezes, mas nada demais. Tínhamos nossas rotinas. Ela chegava em casa do trabalho no escritório de contabilidade por volta das 6 da maioria das noites, e nós jantávamos e assistíamos Netflix ou qualquer outra coisa. Coisas normais e chatas de casal, das quais eu realmente gostava porque pareciam estáveis e confortáveis, e eu achava que ela sentia o mesmo, mas então as coisas começaram a mudar e no começo, eu disse a mim mesmo que estava apenas sendo paranoico, porque é isso que eu faço. Eu penso demais em tudo, e Molly sempre costumava brincar comigo sobre isso de uma forma carinhosa, me chamando de seu preocupadinho e beijando minha testa quando eu ficava ansioso com coisas bobas. Exceto que agora, quando eu mencionava que algo parecia estranho, ela apenas revirava os olhos e me dizia que eu estava sendo dramático, e isso doeu mais do que eu esperava, porque ela nunca tinha dispensado meus sentimentos daquela forma antes. As mudanças começaram pequenas, como ela trabalhar até tarde talvez uma vez por semana, em vez de nunca, e ela chegava em casa parecendo cansada, mas também meio energizada, se é que isso faz sentido. Tipo, ela estava fisicamente cansada, mas mentalmente parecia mais desperta do que estivera em meses, e começou a levar o celular para todos os lugares, até para o banheiro, o que era novo, porque ela costumava deixá-lo carregando na bancada da cozinha na maior parte do tempo e nem olhava para ele até a manhã seguinte. Lembro-me da primeira vez que realmente notei que algo estava errado. Ela chegou em casa quase às 9 numa terça-feira, o que era estranho porque terças-feiras geralmente são dias mais tranquilos para eles, e quando perguntei sobre isso, ela disse que estavam trabalhando nos livros de um grande cliente que era um mutirão. Mas aqui está o problema. Ela trabalha para uma pequena firma com umas 6 pessoas no total, e eu conheci os colegas de trabalho dela em festas da empresa e tal, e nenhum deles parecia do tipo que ficaria até tarde, a menos que alguém estivesse, literalmente apontando uma arma para a cabeça deles, especialmente numa terça-feira. Então, perguntei qual cliente era, e ela fez uma cara como se eu a tivesse pego roubando biscoitos ou algo assim, só por uma fração de segundo, antes de dizer que era alguma empresa de manufatura que ela nunca tinha mencionado antes, e quando eu disse, ah, legal, o que eles fabricam? Ela apenas disse que equipamentos. E então, imediatamente começou a me perguntar sobre o meu dia e o que eu queria para o jantar no dia seguinte, como se estivesse tentando mudar de assunto. Foi aí que a vozinha na minha cabeça começou a ficar mais alta. Aquela que diz, preste atenção, algo não está certo aqui. E eu tentei ignorá-la porque não queria ser aquele marido que não confia na esposa, mas as noites tardias continuaram acontecendo, cada vez mais, e ela começou a atender ligações no outro cômodo e a falar bem baixo. E quando eu entrava, ela rapidamente dizia, ok, falo com você mais tarde, e desligava. A história do celular realmente me pegou, porque sempre fomos muito abertos sobre nossos celulares. Não que a gente ficasse fuçando nas coisas um do outro, mas se o dela estivesse mais perto e o meu estivesse tocando, ela atenderia, e vice-versa. E de repente, ela estava guardando aquela coisa como se contivesse códigos de lançamento nuclear. Ela começou a levá-lo com ela para o banho, o que era simplesmente estranho. E ela dormia com ele debaixo do travesseiro em vez de na mesa de cabeceira, como fizera por literalmente anos. E depois havia o jeito como ela começou a olhar para mim, ou talvez eu devesse dizer, a não olhar para mim, porque ela ficava olhando para o nada durante o jantar, e quando eu perguntava no que ela estava pensando, ela apenas dizia coisas do trabalho ou nada importante. Mas os olhos dela pareciam diferentes, como se ela estivesse vendo algo que eu não podia ver, e quando ela focava em mim, era como se estivesse tentando lembrar quem eu era ou algo assim. As intimidades também pararam, o que não era nada típico dela, porque ela sempre tinha sido a pessoa com o desejo mais alto entre nós, mas quando eu tentava iniciar alguma coisa, ela dizia que estava muito cansada ou estressada com o trabalho. E eu entendo que o estresse do trabalho é real, e eu não queria pressioná-la, mas já fazia semanas. E quando tentei conversar com ela sobre isso, ela agiu como se eu estivesse sendo irracional por sequer mencionar o assunto. Comecei a prestar mais atenção na agenda dela e percebi que as noites tardias não eram nada aleatórias. Eram toda terça e quinta, como um relógio, mais alguns outros dias aleatórios jogados no meio. E ela começou a sair mais cedo de manhã também, dizendo que queria adiantar o dia, mas o trabalho dela nem abre antes das 9 horas, e ela estava saindo às 7h30. Foi quando decidi passar de carro pelo escritório dela numa quinta-feira à noite, por volta das 7, só para ver se realmente havia outros carros lá, e adivinhe, o estacionamento estava completamente vazio, exceto pelo carro do segurança. Nenhuma luz acesa no prédio, nada. Então, ou ela estava mentindo sobre trabalhar até tarde, ou todo o escritório dela tinha decidido trabalhar no escuro, como algum tipo de firma de contabilidade de vampiros. Fiquei no meu carro por uns 20 minutos tentando descobrir o que fazer com essa informação e me senti enjoado, porque agora eu sabia com certeza que ela estava mentindo para mim, mas eu não sabia o que ela estava realmente fazendo. E parte de mim queria apenas dirigir para casa e fingir que nunca tinha visto o estacionamento vazio, mas eu não podia saber porque eu sabia, entende? Quando ela chegou em casa naquela noite, por volta das 9h30, perguntei como tinha sido o trabalho e ela disse, corrido como sempre, muito cansativo. E eu apenas assenti e disse, que droga. Enquanto meu coração batia forte, porque ela estava olhando diretamente para mim e mentindo sem nem piscar, e percebi que não conhecia mais aquela pessoa que conseguia mentir tão facilmente para alguém que ela dizia amar. Comecei a verificar as histórias dela com mais cuidado depois disso. Tipo,
Quando ela dizia que ia almoçar com a colega de trabalho Jenny, eu perguntava casualmente sobre isso mais tarde, e ela me dava detalhes que não batiam muito, como ela dizer que foram a um restaurante italiano, mas depois mencionar que comeram sushi, ou ela dizia que Jenny estava estressada com o divórcio, mas da última vez que ela falou sobre Jenny, ela estava feliz no casamento. O ponto de ruptura veio quando encontrei o celular descartável, e ainda não tenho certeza se ela queria que eu encontrasse ou se ela apenas ficou descuidada. Era uma terça-feira à noite, e ela tinha chegado tarde de novo, com aquele mesmo olhar cansado, mas energizado, e ela foi direto para o banho, como sempre fazia depois de suas noites tardias. Ela deixou a bolsa na bancada da cozinha, e o celular normal dela estava carregando na mesa. E algo me fez olhar na bolsa dela, embora eu nunca tivesse feito isso antes em todo o nosso relacionamento. E lá estava, aquele celularzinho barato enfiado num bolso lateral, e minhas mãos tremiam enquanto eu o abria e via dezenas de mensagens de texto. O contato estava salvo apenas como M, mas eu rolei por algumas das mensagens, e meu mundo inteiro simplesmente desabou ali mesmo na cozinha, enquanto eu podia ouvir o chuveiro ligado no andar de cima. As mensagens eram definitivamente íntimas, falando sobre se encontrar e como mal podiam esperar para se ver, e tudo isso sobre como a noite anterior tinha sido incrível e como gostariam de poder passar mais tempo juntos. E havia mensagem sobre andar às escondidas e ter cuidado, e garantir que ninguém descobrisse. E eu apenas continuei rolando e lendo aquelas mensagens entre minha esposa e quem quer que fosse M. Mas aqui está a coisa que realmente me deixou enjoado. Algumas das mensagens faziam referência a coisas que tinham acontecido em nossa casa, como M dizendo que amava a vista da janela do nosso quarto e como nosso sofá era confortável. Então, essa pessoa tinha estado na minha casa, na minha cama, provavelmente enquanto eu estava no trabalho ou em qualquer outro lugar e Molly os tinha levado lá, e eles tinham rido disso juntos. Tirei fotos de algumas das mensagens com meu próprio celular, porque sabia que ela negaria tudo se eu a confrontasse sem provas, e então escondi o celular descartável em algum lugar da casa e apenas sentei na mesa da cozinha tentando processar o que eu havia descoberto. O chuveiro ainda estava ligado, e eu podia ouvi-la cantando como se estivesse feliz, e eu queria vomitar. Quando ela desceu de roupão com o cabelo enrolado numa toalha, ela beijou o topo da minha cabeça como se nada tivesse acontecido e perguntou se eu queria assistir a um filme e eu apenas olhei para ela e disse, precisamos conversar. E todo o corpo dela enrijeceu, como se ela soubesse exatamente do que se tratava. Eu disse a ela que encontrei o celular e que sabia que ela estava me traindo, e queria saber quem era M e há quanto tempo isso estava acontecendo. E em vez de negar ou chorar ou pedir desculpas ou qualquer uma das coisas que eu esperava, ela apenas fez uma expressão fria no rosto e disse que não era o que eu pensava e que eu estava tirando conclusões precipitadas. Então, mostrei a ela as fotos que tirei das mensagens, e o rosto dela ficou branco, mas então ela ficou com raiva em vez de envergonhada, e começou a gritar comigo por mexer nas coisas pessoais dela e invadir sua privacidade. E eu estou lá sentado pensando, você está falando sério, brava comigo agora por descobrir que você está me traindo. Como se eu fosse o único que fez algo errado aqui. Ela continuou dizendo que eu não entenderia e que não era tão simples e que havia coisas sobre o nosso casamento que eu não via. E eu perguntei a ela que diabos isso significava, porque eu achava que nosso casamento estava bem até ela começar a agir às escondidas. E ela disse que eu era ingênuo se achava que nosso casamento estava bem e que ela estava infeliz há muito tempo, mas não sabia como me dizer. Mas eis o que realmente me irritou. Ela disse tudo isso como se justificasse o que estava fazendo. Como se estar infeliz lhe desse o direito de trair em vez de conversar comigo sobre isso ou fazer terapia ou simplesmente ir embora se ela estivesse tão infeliz. E quando eu disse isso a ela apenas revirou os olhos e disse que eu não teria escutado de qualquer maneira, o que me deixou ainda mais irritado, porque ela nunca nem tentou. Perguntei a ela novamente quem era M, e ela disse que não importava e que já tinha acabado de qualquer maneira, mas eu sabia que ela estava mentindo, porque algumas daquelas mensagens eram daquele mesmo dia e eu disse a ela que queria que ela ligasse para essa pessoa agora mesmo e terminasse na minha frente. E foi aí que ela realmente perdeu a cabeça e começou a gritar sobre como eu era controlador e como ela se sentia sufocada neste casamento. E eu pensando, ok, se você está sufocando, então por que não foi embora? Por que teve que trair e mentir e trazer alguém para nossa casa? Mas em vez disso, apenas perguntei se ela queria o divórcio, porque eu não ia continuar casado com alguém que estava me traindo e mentindo sobre isso. Ela disse que talvez isso fosse o melhor e então ela pegou o celular descartável e subiu. E eu podia ouvi-la falando com alguém, mas não conseguia entender as palavras. E eu apenas fiquei lá sentado, pensando em como meu casamento estava acabando e como eu teria que contar às pessoas e lidar com advogados e dividir todas as nossas coisas. E me senti vazio, mais do que qualquer outra coisa, mas então comecei a ficar com raiva, porque ela estava lá em cima, provavelmente falando com o amante dela, enquanto eu ficava lá embaixo lidando com as consequências das escolhas dela, e percebi que ainda não sabia quem era essa pessoa e por alguma razão, isso estava me enlouquecendo, porque eu sentia que merecia saber quem tinha ajudado a destruir meu casamento. A questão é que eu vinha tendo essa sensação há semanas de que algo em toda essa situação era familiar, como se eu já tivesse visto sinais antes, mas não conseguisse identificá-los. E algumas das mensagens que eu li mencionavam coisas que me fizeram pensar que essa pessoa me conhecia ou sabia coisas sobre mim, o que era sinistro e confuso. Molly desceu cerca de 1 hora depois e disse que ia ficar na casa da irmã dela por alguns dias enquanto resolvíamos as coisas e eu disse tudo bem, porque eu precisava de espaço para pensar de qualquer maneira, mas enquanto ela arrumava a mala,
Perguntei mais uma vez com quem ela estava tendo um caso, e ela apenas disse que não importava e que eu precisava deixar isso para lá, mas eu não conseguia deixar para lá e depois que ela saiu, comecei a vasculhar tudo com mais cuidado, procurando pistas sobre quem M poderia ser. Verifiquei nossos extratos de cartão de crédito e encontrei cobranças em restaurantes em dias em que ela disse que estava trabalhando até tarde. E então encontrei algo que fez meu sangue gelar. Um recibo de uma loja de presentes de um relógio masculino que custou $300, datado de 2 semanas atrás. Molly nunca tinha mencionado comprar um presente para ninguém e comecei a pensar para quem ela poderia estar comprando presentes caros. Foi quando decidi instalar uma câmera na nossa sala de estar, daquelas pequenas que você pode esconder em qualquer lugar, porque eu tinha a sensação de que ela poderia trazer essa pessoa para casa novamente e eu queria saber quem era. Eu sei que isso soa loucura, mas eu sentia como se estivesse enlouquecendo por não saber, e precisava de provas do caso dela e do que estava acontecendo na minha própria casa. Não precisei esperar muito, porque 5 dias depois, enquanto eu estava no trabalho, a câmera flagrou Molly chegando em casa com alguém e quando assisti a filmagem naquela noite, quase não conseguia acreditar no que estava vendo. Era meu irmão Marcos, meu irmão mais velho, a quem admirei minha vida inteira, que deveria ser um dos meus melhores amigos, que esteve no meu casamento e fez um discurso sobre como estava feliz por eu ter encontrado alguém como Molly. Tive que assistir a filmagem 3 vezes antes que a ficha realmente caísse, vendo eles entrarem na minha casa juntos e se beijarem na minha sala de estar, e depois subirem para o meu quarto. Meu irmão, com quem eu falava pelo menos 2 vezes por semana, em quem eu confiava tudo, era quem estava dormindo com minha esposa. E de repente, tudo fez sentido. Porque algumas daquelas mensagens de texto mencionavam coisas sobre mim e minha agenda. Porque Molly parecia saber exatamente quando eu estaria fora. Porque essa pessoa se sentia confortável na minha casa. Marcos conhecia todas as minhas rotinas. Sabia quando eu trabalhava até tarde. Sabia quando eu ia à academia. Sabia tudo sobre minha vida porque eu contava tudo a ele. Percebi que eles provavelmente vinham planejando isso há meses, encontrando maneiras de ficarem sozinhos e pensei em todas as vezes que Marcos tinha vindo aqui quando Molly estava sozinha em casa. Todas as vezes que ele se ofereceu para ajudá-la com coisas quando eu estava ocupado. A pior parte foi lembrar o quão solidário Marcos tinha sido quando comecei a ter dúvidas sobre o comportamento de Molly, me dizendo que eu provavelmente estava pensando demais e que todos os casamentos passam por fases difíceis. Ele estava me manipulando psicologicamente enquanto dormia com minha esposa, me fazendo sentir louco por notar coisas que estavam realmente acontecendo. Passei a noite inteira sentado na minha sala, encarando o local onde os vi se beijar e continuei pensando em como ambos tinham olhado para mim durante jantares de família e feriados, sabendo o que estavam fazendo pelas minhas costas, e pensei em como eles provavelmente falavam de mim, talvez até rissem de como eu era ingênuo. Pela manhã, decidi que iria confrontar os dois e liguei para Molly e disse que ela precisava vir para casa porque precisávamos terminar nossa conversa. Não mencionei que sabia sobre Marcos porque queria ver se ela finalmente me contaria a verdade, mas também mandei uma mensagem para Marcos e pedi para ele vir porque precisava falar com ele sobre algo importante. Molly chegou primeiro e parecia nervosa, perguntando por que eu tinha insistido que ela voltasse e se eu tinha mexido nas coisas dela de novo e eu apenas disse que sabia quem era Amy e queria que ela admitisse. E ela fez aquela mesma expressão fria e disse que não ia entrar nos meus joguinhos. Foi quando Marcos apareceu, e nunca vou esquecer a expressão no rosto dele quando viu Molly ali e percebeu que algo estava errado. Ele tentou agir normalmente, perguntando o que estava acontecendo e se estava tudo bem, mas eu podia ver o pânico em seus olhos. Olhei para os dois, parados na minha sala, e disse: "Eu sei que vocês estão dormindo juntos. Tenho provas e quero que ambos confessem ou sumam da minha casa agora mesmo." E Molly começou a dizer alguma coisa, mas Marcos a interrompeu e disse: "Deveríamos todos nos acalmar e conversar sobre isso como adultos." E foi aí que eu perdi a cabeça, porque ele ainda estava tentando me manipular mesmo depois de ser pego, ainda tentando controlar a situação e me fazer sentir como se eu fosse o irracional. Eu disse a ele que ele era um pedaço de merda por dormir com minha esposa e que eu nunca mais queria ver nenhum dos dois. Marcos fez uma cara como se eu o tivesse esbofeteado e então disse que eu estava sendo dramático e que as coisas não eram tão simples quanto eu estava fazendo parecer. E eu disse: "Ah, é mesmo? Por favor, me explique como dormir com a esposa do seu irmão é complicado, porque aparentemente sou estúpido demais para entender." Foi quando Molly interveio e disse que não tinham a intenção de que acontecesse e que tentaram parar, mas tinham sentimentos um pelo outro que não conseguiam controlar e eu apenas comecei a rir, porque era a coisa mais ridícula que eu já tinha ouvido. Como se fossem vítimas de suas próprias emoções, em vez de dois adultos que fizeram escolhas. Mandei os dois saírem, e Marcos disse que precisávamos conversar sobre isso como uma família e eu disse: "Não somos mais uma família. Você garantiu isso quando decidiu ferrar minha esposa." E foi aí que ele ficou agressivo, aproximando-se de mim e dizendo que eu precisava medir minhas palavras e mostrar algum respeito. E eu pensando: "Respeito? Você quer que eu te mostre respeito depois do que você fez?" E eu disse a ele para se afastar de mim antes que eu fizesse algo de que nós dois nos arrependeríamos, mas em vez de sair, ele chegou bem na minha cara e disse que eu sempre fui uma rainha do drama e que talvez se eu tivesse sido um marido melhor, Molly não teria precisado procurar em outro lugar. Foi quando ele me empurrou, e eu tropecei para trás na mesa de centro, e eu o empurrei. E então Molly estava gritando para nós dois pararmos e Marcos dizia que eu tinha começado. E eu dizia: "Caiam fora da porra da minha casa." Marcos me agarrou pela camisa e me empurrou contra a parede. E eu podia sentir o perfume dele e ver o relógio que Molly havia comprado para ele em seu pulso e algo simplesmente estalou em mim. Comecei a revidar, dando socos e tentando tirá-lo de cima de mim. E ele era maior do que eu, mas eu estava mais furioso do que jamais estivera na vida. Acabamos no chão,
com ele por cima de mim, me batendo no rosto e nas costelas, enquanto Molly gritava para pararmos e eu ficava pensando, este é meu irmão, essa pessoa que eu amava e confiava, e ele está me espancando na minha própria sala enquanto minha esposa assiste. E o tempo todo que ele me batia, ele dizia coisas como, é isso que você ganha por ser um babaca do caralho, e você mesmo provocou isso. Consegui me livrar dele e correr para a cozinha, onde peguei uma faca, não porque queria esfaqueá-lo, mas porque queria que ele recuasse e me deixasse em paz. E quando ele viu a faca, finalmente parou de avançar em mim, mas então ele começou a dizer que eu era louco e perigoso e que ia chamar a polícia para mim. E eu estou lá, sangrando e segurando uma faca na minha própria cozinha, enquanto minha esposa infiel e meu irmão agem como se eu fosse o problema e percebi o quão completamente ferrado toda essa situação tinha se tornado. Então, larguei a faca e disse aos dois para saírem e nunca mais voltarem, e que eu estava pedindo divórcio e nunca mais queria ver nenhum dos dois. Marcos disse que eu estava cometendo um erro enorme e que a família era mais importante do que isso e eu disse, você deveria ter pensado nisso antes de decidir destruir a minha. E então eles finalmente foram embora, mas não antes de Molly dizer que voltaria para buscar as coisas dela e que era melhor eu não fazer nenhuma besteira. Depois que eles se foram, apenas sentei no chão da cozinha e chorei. Porque meu casamento tinha acabado e meu relacionamento com meu irmão tinha acabado, e eu sentia como se toda a minha vida tivesse sido uma mentira. E percebi que a câmera tinha gravado tudo, inclusive Marcos me agredindo na minha própria casa e decidi ali mesmo que ia prestar queixa. Sei que todo mundo acha que eu deveria ter simplesmente deixado para lá e tentado resolver as coisas em família, mas não consigo superar o fato de que meu próprio irmão me espancou enquanto defendia o caso dele com minha esposa e quando contei aos meus pais o que tinha acontecido. Eles disseram que eu estava sendo vingativo e que deveria pensar em perdão e seguir em frente como uma família, mas eu não quero perdoá-los e não quero seguir em frente como se nada tivesse acontecido, porque algo aconteceu. E mudou tudo. Liguei para a polícia e mostrei a eles o vídeo de Marcos me atacando, e prestei queixa por agressão. Também pedi o divórcio e pedi tudo o que podia. E disse a Molly que ela podia pegar as coisas dela, mas eu a queria fora da minha vida completamente. Agora, todo mundo na minha família está bravo comigo por prestar queixa e estão dizendo que estou destruindo a família por algo que pode ser resolvido. E minha mãe continua ligando e chorando e me pedindo para retirar as queixas e fazer terapia familiar, mas não quero sentar numa sala e falar sobre meus sentimentos com as pessoas que me traíram. Marcos também tem ligado, deixando mensagens dizendo que sente muito e que quer consertar as coisas, mas não sei como se conserta algo assim. Como você supera ter dormido com a esposa do seu irmão e depois espancá-lo quando ele descobre? E Molly continua me mandando mensagens tentando explicar o lado dela, dizendo que nunca quis me machucar e que me ama, mas ama Marcos também e não pode evitar o que sente. E toda vez que leio essas mensagens, fico com raiva de novo, porque ela ainda não está assumindo a responsabilidade pelo que fez. Ela ainda está agindo como se isso tivesse simplesmente acontecido com ela, em vez de algo que ela escolheu. A audiência é no próximo mês, e meu advogado diz que temos um caso forte por causa da evidência em vídeo, mas minha família inteira está me pressionando para desistir e simplesmente seguir em frente. E fico me perguntando se estou sendo um babaca por não deixar isso para lá e tentar preservar o que resta das minhas relações familiares. Então, acho que minha pergunta é, eu sou o babaca por prestar queixa contra meu irmão e me recusar a resolver as coisas em família? Sinceramente, não sei mais, porque todo mundo em quem confio tem me dito que estou errado, mas algo dentro de mim diz que o que eles fizeram foi imperdoável e que mereço algo melhor do que esperarem que eu simplesmente supere isso. Mas talvez eu esteja muito envolvido na situação para ver com clareza. Então, espero que estranhos na internet possam me dar alguma perspectiva sobre se estou lidando com isso certo ou se estou apenas sendo um vingativo de merda que não consegue deixar as coisas para lá. Atualização. Eu não esperava que meu post viralizasse tanto, mas obrigado a todos que comentaram, especialmente aqueles que me disseram que não estou louco por sentir que meu mundo inteiro virou de cabeça para baixo. Ler todas as suas respostas me ajudou a perceber que não estou exagerando e que o que aconteceu comigo foi algo muito ferrado, mesmo que minha família não queira admitir. Muitas pessoas pediram atualizações, então aqui está o que aconteceu desde que postei. Primeiro, o assédio da minha família piorou, não melhorou. Minha mãe me liga todos os dias, chorando e implorando para eu retirar as acusações, dizendo que Marcos aprendeu a lição e que estou destruindo nossa família por algo que pode ser consertado com tempo e perdão. E meu pai, que eu pensei que entenderia melhor, me disse ontem que estou sendo teimoso e orgulhoso, e que homens de verdade não chamam a polícia para seus irmãos por causa de disputas familiares. Ele disse que eu deveria ter apenas batido em Marcos e considerado tudo resolvido. Como se isso fosse algum tipo de filme de velho oeste onde resolvemos as coisas na porrada, em vez de, sabe, esperar que as pessoas não traiam com nossas esposas e depois nos agridam. Minha irmã tem sido a pior, no entanto, me chamando de egoísta e dizendo que estou colocando meus sentimentos feridos acima do bem de toda a família. Ela disse que Molly e Marcos estão ambos arrependidos e dispostos a fazer o que for preciso para consertar as coisas, e que estou sendo irracional por nem mesmo ouvi-los. Mas aqui está a coisa que realmente me pega. Nenhum deles parece entender que isso não é apenas sobre sentimentos feridos ou drama familiar. Marcos cometeu uma agressão. Há provas em vídeo disso e se ele fizesse isso com um estranho na rua, todos esperariam que ele enfrentasse as consequências.
mas porque ele é meu irmão e porque aconteceu durante uma situação familiar, de repente eu deveria simplesmente deixar passar. A outra coisa é que as pessoas continuam agindo como se Molly e Marcos tivessem apenas cometido um erro. Como se tivessem tropeçado e caído na cama juntos por acidente, mas isso estava acontecendo há meses, provavelmente mais tempo, e eles estavam planejando, tramando e mentindo na minha cara o tempo todo. Isso não é um erro, isso é um padrão de escolhas deliberadas para me machucar e trair minha confiança. Tenho ficado em um hotel desde o confronto porque não aguentava mais ficar naquela casa e Molly tem ido lá para pegar suas coisas enquanto estou no trabalho. Minha vizinha me mandou uma mensagem ontem para me dizer que viu Marcos ajudando Molly a carregar caixas e eu apenas me senti enjoado sabendo que eles ainda estão juntos e provavelmente falando sobre o quão babaca eu sou por não aceitar o relacionamento deles. O divórcio está avançando, e meu advogado diz que deve ser bem direto, já que não temos filhos e a maioria dos nossos bens está em meu nome. De qualquer forma, Molly não contestou nada até agora, o que me faz pensar que ela se sente culpada, mas também me faz questionar se ela está apenas ansiosa para acabar com isso logo para poder ficar com Marcos sem complicações. A parte mais difícil é o quão isolado me sinto, porque as pessoas que deveriam me apoiar durante o pior momento da minha vida estão, em vez disso, me pressionando para perdoar as pessoas que me machucaram e continuo duvidando de mim mesmo, imaginando se talvez esteja sendo teimoso demais ou se deveria simplesmente retirar as acusações e tentar seguir em frente, mas então assisto aquele vídeo novamente, e vejo Marcos me batendo na minha própria sala enquanto Molly apenas fica parada ali, e lembro quão assustado me senti, e o quão impotente, e sei que não posso simplesmente fingir que isso não aconteceu. Ele poderia ter me matado se tivesse me atingido do jeito errado, e não parou até eu pegar a faca, o que significa que ele teria continuado se eu não tivesse me defendido. Algumas pessoas nos comentários perguntaram sobre o celular descartável e o que aconteceu com ele. Entreguei ao meu advogado como prova para o divórcio. Meu advogado disse que algumas das mensagens poderiam ser consideradas evidência de alienação de afeto, o que poderia ajudar no meu caso, mas honestamente, nem quero lê-las porque acho que só me machucariam mais. Também descobri que Marcos tem contado às pessoas a versão dele da história, alegando que eu o ataquei primeiro e que ele estava apenas se defendendo, mas o vídeo mostra claramente ele me empurrando primeiro e depois ficando por cima de mim e me batendo repetidamente. Então, não sei como ele acha que isso vai funcionar no tribunal. O que realmente está mexendo com a minha cabeça é o quão normal os dois agiram perto de mim enquanto isso acontecia. Tipo, Marcos veio ao meu jantar de aniversário há 2 meses e me deu um cartão falando sobre como estava feliz por me ter como irmão e o tempo todo ele estava dormindo com minha esposa. E Molly planejou nosso jantar de aniversário e agiu toda romântica e amorosa, e depois foi encontrar Marcos no dia seguinte. Meu primo também me ligou e disse que tinha ouvido falar de tudo pela rede de fofocas da família e ele me disse que sempre achou que havia algo estranho entre Molly e Marcos, mas não quis dizer nada porque não tinha certeza. E eu fico tipo, valeu por se preocupar comigo, mano, agradeço muito você ter guardado suas suspeitas para si enquanto eu era humilhado. A audiência é daqui a 3 semanas, e meu advogado diz que estamos bem preparados, mas estou nervoso em ver Marcos novamente ter que reviver tudo na frente de um juiz. Parte de mim só quer acabar com isso logo, mas outra parte de mim quer que ele enfrente consequências reais pelo que fez, não apenas um tapinha na mão. Tenho feito terapia para ajudar a lidar com tudo isso, e minha terapeuta diz que o que estou vivenciando é normal, dado o nível de traição que sofri. Ela disse que é comum as famílias pressionarem as vítimas a perdoar e seguir em frente porque é mais fácil para elas do que lidar com a realidade do que aconteceu, mas isso não significa que eu tenha que concordar com os desejos delas. Ela também disse que o fato de Marcos ter escalado para violência física mostra que isso não é apenas sobre um caso, é sobre alguém que está disposto a me machucar para proteger seu segredo e quando coloco dessa forma, me sinto mais confiante de que estou fazendo a coisa certa ao prestar queixa. Sei que esta atualização está meio confusa, mas minha cabeça ainda está girando com tudo o que aconteceu. Eu só queria que todos soubessem que estou aguentando firme e que não vou recuar, mesmo que pareça que o mundo inteiro está contra mim agora. O apoio de estranhos aqui significou mais para mim do que vocês imaginam, porque me ajudou a perceber que não estou louco e que mereço algo melhor do que o que minha família está tentando me fazer aceitar. Então, obrigado por isso, e atualizarei novamente após a data do tribunal para que saibam como tudo correu. Atualização 2. Bem, a audiência no tribunal aconteceu ontem e ainda estou processando tudo o que rolou, mas queria atualizar vocês todos, já que tantos acompanharam esse show de horrores e ofereceram apoio. Alerta de spoiler, não foi do jeito que ninguém da minha família esperava, e agora eles estão com ainda mais raiva de mim do que antes. Primeiro, Marcos apareceu com um advogado, o que eu não esperava, porque ele vinha agindo como se isso não fosse nada demais e que eu retiraria as acusações antes de ir a tribunal. Mas aparentemente, quando percebeu que eu estava falando sério em levar adiante, decidiu que precisava de ajuda profissional, o que provavelmente significa que ele finalmente assistiu ao vídeo que seu advogado solicitou e percebeu o quão ruim parecia. O advogado dele tentou argumentar que foi uma disputa familiar que saiu do controle e que Marcos estava se defendendo depois que eu o empurrei primeiro, mas o vídeo mostra bem claramente que ele escalou as coisas e que foi o agressor durante a maior parte da briga. Dá para ver literalmente ele em cima de mim, me batendo repetidamente enquanto tento escapar, e o áudio capta ele dizendo coisas como "é isso que você ganha", o que não soa exatamente como legítima defesa. A promotora foi realmente muito boa e analisou o vídeo passo a passo, apontando cada momento em que Marcos teve a oportunidade de
diminuir a tensão ou ir embora, mas escolheu continuar a violência. Ela também observou que ele é significativamente maior do que eu e que os ferimentos que sofri eram consistentes com alguém sendo espancado por uma pessoa maior, não com uma briga mútua entre iguais. O advogado de Marcos também tentou trazer à tona o caso extraconjugal, como se isso de alguma forma justificasse o que aconteceu, argumentando que eu estava emocionalmente instável e que Marcos estava tentando me acalmar quando as coisas ficaram físicas. Mas o juiz cortou isso bem rápido, dizendo que adultério não é crime, mas agressão é, e que meu estado emocional não dava a Marcos o direito de colocar as mãos em mim. A pior parte foi quando Marcos subiu ao púlpito para depor, porque ele basicamente entregou a Molly para tentar se salvar. Ele alegou que ela o havia procurado e que ele tentou resistir, mas ela continuou insistindo e que ele se sentia péssimo por me trair, mas não sabia como lidar com a situação. E então ele teve a cara de pau de dizer que tinha ido à minha casa naquele dia para confessar tudo e terminar o caso, mas que eu os confrontei antes que ele pudesse explicar e que eu tinha sido irracional e ameaçador, o que é pura merda. Porque tenho mensagens de texto do celular descartável de Molly mostrando que eles estavam planejando se encontrar naquela mesma semana. Então, claramente, terminar o caso não estava no topo da lista de prioridades deles. Mas o que realmente me pegou foi quando ele começou a chorar no depoimento, falando sobre o quanto sentia muito e como nunca quis que as coisas fossem tão longe. E por um breve momento, senti pena dele, porque este é meu irmão e nunca o vi chorar antes. Mas então me lembrei dele em cima de mim, me batendo na minha própria casa e fiquei com raiva de novo. O juiz o considerou culpado por lesão corporal leve e o sentenciou a 6 meses de liberdade condicional, aulas de controle de raiva e uma ordem de restrição que diz que ele não pode chegar a menos de 150 metros de mim ou da minha propriedade. Ele também tem que pagar uma multa e custas judiciais, e isso vai ficar no histórico dele como uma condenação por delito menor. Minha família está absolutamente furiosa com a ordem de restrição, porque significa que Marcos não pode ir a reuniões de família se eu estiver lá, e minha mãe começou a chorar no tribunal, falando sobre como estou dividindo a família e tornando impossível para nós estarmos juntos em feriados e aniversários. Mas honestamente, eu não quero estar perto de Marcos agora de qualquer maneira e não entendo por que eles acham que eu deveria simplesmente superar ter sido agredido para que os jantares de família possam voltar ao normal. Tipo, desculpa, mãe, mas não estou com muita vontade de passar o purê de batatas para o cara que me espancou, sabe? O divórcio também está quase finalizado e Molly não contestou nada, o que tornou todo o processo bem rápido. Ela está se mudando com Marcos, o que suponho, faz sentido, já que aparentemente estão apaixonados e não conseguem controlar seus sentimentos, ou qualquer porcaria de desculpa que estejam usando esta semana. Ela tentou falar comigo do lado de fora do tribunal, dizendo que sabia que eu provavelmente a odiava, mas que esperava que um dia eu pudesse entender que ela nunca quis me machucar, e eu apenas olhei para ela e disse: "Você passou meses mentindo na minha cara e trazendo meu irmão para nossa cama. Como exatamente você achou que isso ia terminar?" Ela começou a chorar então e disse que sabia que tinha lidado mal com as coisas, mas que realmente amava Marcos e que estavam tentando construir uma vida juntos. E eu pensando, ótimo, estou muito feliz por vocês. Obrigado por destruir minha vida para que você pudesse encontrar sua felicidade com meu irmão. O que me mata é que todo mundo continua falando sobre Marcos e Molly como se fosse alguma história de amor trágica, como se fossem Romeu e Julieta, em vez de duas pessoas que escolheram agir às escondidas, mentir e trair, em vez de lidar com seus sentimentos como adultos. E quando eu aponto que eles poderiam simplesmente ter me dito que tinham sentimentos um pelo outro antes que qualquer coisa acontecesse, todo mundo age como se eu estivesse sendo ingênuo sobre como o amor funciona. Mas eu já estive apaixonado antes. Eu me apaixonei por Molly e não lidei com isso mentindo, traindo e quebrando a confiança de outra pessoa. Terminei com minha namorada anterior e então investi na Molly, honestamente, como um ser humano decente, porque é isso que você faz quando tem sentimentos por alguém que não está disponível. Meu pai me ligou ontem à noite e disse que preciso pensar sobre o que é melhor para a família como um todo, não apenas meus próprios sentimentos feridos, e que guardar rancor só vai deixar todo mundo infeliz. E eu disse: "Pai, não estou guardando rancor. Estou responsabilizando as pessoas por suas ações, e há uma diferença, mesmo que você não queira ver." Ele disse que Marcos aprendeu a lição e que a família precisa se curar. Mas como exatamente a família vai se curar quando ninguém quer reconhecer o que realmente aconteceu? Todos continuam falando sobre perdão e seguir em frente, mas ninguém realmente pediu desculpas pelas coisas certas ou demonstrou que entende por que o que fizeram foi tão ferrado. Tenho pensado muito sobre o que minha terapeuta disse sobre limites e autorrespeito, e percebo que se eu simplesmente deixar isso passar e fingir que está tudo bem, estou basicamente dizendo a todos que podem me tratar como quiserem, contanto que chorem sobre isso depois. E não posso viver assim, sempre me perguntando quem está mentindo para mim ou quais segredos as pessoas estão guardando. A parte mais difícil é que eu realmente amava Marcos. Ele era um dos meus melhores amigos, e eu o admirei minha vida inteira. E perder esse relacionamento dói quase tanto quanto perder meu casamento, mas não consigo separar a pessoa que eu achava que ele era da pessoa que foi capaz de fazer o que fez e não sei como superar isso. Algumas pessoas me perguntaram se me arrependo de ter prestado queixa ou se gostaria de ter lidado com as coisas de forma diferente, e honestamente, não sei. Parte de mim gostaria que nada disso tivesse acontecido e que pudéssemos todos voltar a ser como éramos antes, mas outra parte de mim sabe que o jeito como as coisas eram antes foi construído sobre mentiras de qualquer maneira. Pelo menos agora sei a verdade sobre quem essas pessoas realmente são, e posso
Posso tomar decisões baseadas na realidade, em vez da fantasia em que eu vivia, onde minha esposa me amava e meu irmão me apoiava. É uma merda que a verdade seja tão feia, mas prefiro saber do que passar o resto da vida sendo feito de bobo. Estou planejando me mudar para uma cidade diferente no próximo mês para um novo começo, em algum lugar onde nenhum deles saiba onde estou e onde possa construir uma vida que não seja assombrada por toda essa merda. Também recebi uma oferta de emprego de uma empresa com a qual me entrevistei, e paga melhor do que estou ganhando agora. Então, pelo menos algo de bom está saindo dessa bagunça. Meu contrato de aluguel vence no final do mês de qualquer maneira, e não posso arcar com o pagamento da casa sem a renda de Molly. Então, faz sentido recomeçar em algum lugar novo. Estou, na verdade, meio animado com isso, mesmo que signifique deixar tudo que é familiar para trás. Porque talvez seja disso que eu preciso agora. Sei que minha família acha que estou fugindo, mas acho que estou correndo em direção a algo melhor, uma vida onde as pessoas não mintam para mim, não me traiam e depois esperem que eu seja grato por seus pedidos de desculpa. E se isso me torna o babaca na história deles, então acho que posso viver com isso. Obrigado novamente a todos que têm sido solidários durante todo este pesadelo. Vocês me ajudaram a manter a sanidade quando todos os outros estavam tentando me convencer de que eu estava louco. Provavelmente postarei mais uma atualização depois que me estabelecer no meu novo lugar, mas por enquanto, estou apenas focando em colocar um pé na frente do outro e superar cada dia. Atualização final. Então, estou na minha nova cidade há cerca de 3 semanas e imaginei que devia a vocês uma última atualização, já que acompanharam esse desastre desde o começo. Muita coisa aconteceu desde meu último post. Algumas boas e outras completamente ferradas e insanas, e ainda estou tentando processar tudo. Primeiro, as boas notícias. Amo meu novo emprego e meu novo apartamento, e estar longe de todo o drama familiar tem sido exatamente o que eu precisava. Consigo realmente dormir a noite inteira agora, sem ter pesadelos de ansiedade sobre encontrar aquele celular descartável ou ver Marcos me bater e estou começando a me sentir como eu mesmo de novo, em vez de apenas aquela pessoa raivosa e magoada que não conseguia pensar em mais nada. A cidade também é ótima. É maior do que onde eu morava e realmente há coisas para fazer aqui e conheci algumas pessoas através do trabalho que parecem legais. É estranho estar em um lugar onde ninguém conhece minha história ou me olha com pena ou julgamento e estou percebendo quanto eu precisava desse novo começo. Mas a coisa realmente louca aconteceu há 2 semanas, quando Marcos apareceu no meu prédio. Não faço ideia de como ele descobriu onde eu moro, porque não dei meu endereço exato a ninguém da minha família, mas lá estava ele, parado no saguão quando cheguei do trabalho, parecendo que estava esperando há um bom tempo. No começo, pensei em chamar a polícia por causa da ordem de restrição, mas então percebi que estávamos em um estado diferente, então não tinha certeza se ela se aplicava e honestamente, estava curioso sobre o que ele poderia ter a dizer que valesse a pena dirigir horas para me contar. Ele parecia péssimo e quando me viu, começou a falar muito rápido sobre o quanto sentia muito, como havia cometido o maior erro da vida dele e como precisava que eu o perdoasse para que pudesse seguir em frente com a vida. E eu apenas fiquei ali, ouvindo devagar sobre o quão culpado se sentia, o quanto sentia falta do nosso relacionamento e como faria qualquer coisa para consertar as coisas entre nós, mas o tempo todo em que ele falava, fiquei esperando que ele realmente reconhecesse o que havia feito de errado, não apenas dissesse que sentia muito por me magoar, mas explicasse que entendia por que aquilo era tão ferrado, mas ele nunca o fez. Ele apenas continuou dizendo que sentia muito, que me amava e que a família era mais importante do que qualquer outra coisa. E quando perguntei se ele ainda estava com Molly, ele disse que sim, mas que não era sobre ela, era sobre nós e nosso relacionamento como irmãos. Então eu disse a ele que não existe mais relacionamento, que ele destruiu isso quando escolheu dormir com minha esposa e ele ficou frustrado e disse que eu estava sendo teimoso e me agarrando a uma raiva que só estava me machucando. Ele disse que Molly estava infeliz porque se sentia culpada por ter ficado entre nós e que ambos estavam fazendo terapia tentando resolver seus problemas, e que todos ficariam mais felizes se eu pudesse apenas encontrar uma maneira de perdoá-los e seguir em frente. E foi aí que percebi que mesmo depois de tudo o que aconteceu, depois do processo judicial, da ordem de restrição e de eu me mudar para o outro lado do país para fugir deles, ele ainda não entendia o que realmente tinha feito comigo. Ele achava que se tratava de ciúmes ou sentimentos feridos, não da completa destruição da confiança e da violação de tudo que eu achava que sabia sobre as pessoas mais próximas a mim. Eu disse a ele que não importava se Molly se sentia culpada e não importava se eles estavam em terapia, porque nada disso mudava o que eles me fizeram passar ou me dava qualquer razão para pensar que eram pessoas diferentes. Agora eu disse que aparecer no meu apartamento depois que me mudei para escapar de toda essa merda era apenas mais um exemplo dele não respeitando meus limites ou se importando com o que eu precisava. Ele começou a ficar com raiva então, dizendo que eu estava sendo irracional e que não podia simplesmente cortar relações com toda a minha família por causa de um erro e eu disse, um erro? Você teve um caso com minha esposa por meses. Você mentiu na minha cara repetidamente. Você me fez pensar que eu estava enlouquecendo quando comecei a notar as coisas e depois me agrediu fisicamente quando descobri. Isso não é um erro. Isso é um padrão de escolhas para me machucar e trair minha confiança. Ele disse que eu estava distorcendo as coisas e fazendo parecerem piores do que eram, e que se eu realmente me importasse com a família, encontraria uma maneira de superar isso em vez de
fugir como uma criança. E foi aí que eu disse para ele cair fora do meu prédio e nunca mais entrar em contato comigo, porque eu estava farto de ouvi-lo minimizar o que ele fez e me culpar por não superar isso rápido o suficiente. Ele foi embora depois disso, mas não antes de dizer que eu ia me arrepender de cortar todos da minha vida e que um dia eu perceberia que a família era tudo o que importava. E eu apenas o observei se afastar, pensando que se é assim que a família se parece, então talvez eu esteja melhor sem ela. No dia seguinte, minha mãe me ligou soluçando, dizendo que Marcos havia contado a ela sobre nossa conversa e que não podia acreditar que eu tinha sido tão cruel com ele quando ele estava se esforçando tanto para consertar as coisas e eu disse: mãe, ele violou uma ordem de restrição para aparecer no meu apartamento sem ser convidado e depois ficou com raiva quando não o recebi de braços abertos. Como exatamente isso é tentar consertar as coisas? Ela disse que a ordem de restrição era apenas uma coisa legal e que não deveria se aplicar a membros da família que se amam e querem se reconciliar. E tive que explicar para minha própria mãe que as ordens de restrição existem especificamente para proteger as pessoas de membros da família que não respeitam seus limites e que Marcos aparecer na minha casa era exatamente o tipo de comportamento que a ordem visava prevenir. Mas ela apenas continuou dizendo que eu estava sendo muito duro e que Marcos também estava sofrendo, e que eu precisava pensar em perdão e cura em vez de punição e vingança. E estou tão cansado de ter a mesma conversa repetidamente com pessoas que se recusam a entender que isso não é sobre vingança, é sobre me proteger de pessoas que demonstraram não ser confiáveis. Acabei tendo que bloquear os números de telefone da maioria da minha família porque eles não paravam de ligar e mandar mensagens tentando me pressionar com culpa para me reconciliar com Marcos e Molly. E é triste, porque sinto falta de alguns deles, como minha irmã e meus primos, que não fizeram nada de errado, mas estão todos tão empenhados em manter a família unida que não conseguem ver o quão tóxica toda essa situação se tornou. Minha terapeuta, com quem ainda faço sessões por videochamada, diz que isso é bastante comum em famílias onde houve uma grande traição, que todos querem tanto que as coisas voltem ao normal que pressionam a vítima a perdoar e esquecer, em vez de lidar com os problemas reais. Ela disse: o fato de Marcos ter me rastreado depois que me mudei mostra que ele está mais interessado em aliviar a própria culpa do que em respeitar minha necessidade de espaço. Sei que algumas pessoas provavelmente acham que estou sendo radical demais ao cortar contato com minha família, mas não consigo continuar tendo os mesmos argumentos repetidamente com pessoas que acham que eu deveria simplesmente superar ter sido traído e agredido porque é inconveniente para elas lidar com as consequências. Talvez um dia as coisas sejam diferentes, mas por enquanto, estou mais feliz do que estive em meses e não vou me desculpar por escolher minha própria paz de espírito em detrimento do conforto de todos os outros. Passei anos demais colocando as necessidades dos outros antes das minhas, e veja onde isso me levou. Então, é assim que as coisas estão agora. Estou vivendo minha vida nos meus próprios termos e sem olhar para trás. E pela primeira vez desde que todo esse pesadelo começou, realmente me sinto esperançoso sobre o futuro. Obrigado a todos que me apoiaram durante toda essa bagunça. Vocês me ajudaram a permanecer forte quando todos os outros estavam tentando me convencer de que eu estava errado por me defender.